Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma semana do PET e hoje a gente vai iniciar o PET volume 5. O assunto que nós vamos dar continuidade é o clima e o tempo. E hoje nós vamos falar da meteorologia. A previsão do tempo meteorológico ela é fundamental para a sociedade, né? Muito mais do que simplesmente falar quando vai chover ou vai fazer sol, essa área dos estudos contribui para diferentes setores, como agricultura, aviação, saneamento básico, setor energético, e aí também para a criação de estratégias de antecipação a desastres naturais, como as tempestades, deslizamentos de encostas e até para a área militar. Atualmente, quando a gente quer saber qual que é a previsão do tempo, a gente consegue todas as informações pela internet. E aí, pela internet está a nosso alcance, né? E até parece que é o próprio telefone que faz essa medição, né? E essa previsão do tempo. Mas você já se perguntou como que isso acontece? E a resposta é que o caminho é muito longo. Vai começar lá com as estações meteorológicas, locais onde se coleta dados como variação da temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e velocidade e direção dos ventos. E aí isso vai se dar através de diversos instrumentos. Os meteorologistas, eles vão utilizar os dados obtidos nos diferentes aparelhos presentes numa estação meteorológica, que é essa mostrada aí, e ela é usada para fazer previsões do tempo, né, atmosférico. Ela é, ela é um conjunto, né, de instrumentos. E aí esses aparelhos vão medir as variáveis meteorológicas e climáticas. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa imagem só para ver qual instrumento é em cada lugar. Mas primeiro a gente vai ver o que cada aparelho faz para a gente entender melhor, né? E as variações das temperaturas máximas e mínimas são registradas pelos termômetros. Durante o dia, eles permitem que a gente possa compreender em uma análise de longo prazo as semanas, meses, o comportamento das trocas de calor na atmosfera. Hoje, por exemplo, ultimamente está ficando muito quente, né, pessoal? Quase batendo aí nessa região aqui metropolitana de quase 38 graus. É muito quente. E aí tem outros aparelhos, né, menos conhecidos, como por exemplo o higrômetro, que ele mede a umidade relativa do ar. E aí pode ser utilizado na previsão de chuvas e na avaliação da qualidade do ar, né? Porque um ar muito seco pode acumular os poluentes e aí pode causar na gente irritação nos olhos, dor de cabeça, comprometimento do sistema respiratório, né? Agravamento de doenças pulmonares e alérgicas. E a gente, esses dias também, como não tem chovido, a umidade está muito baixa. O ideal para a nossa saúde, pessoal, é 60% o mínimo de umidade. E ultimamente a gente está tendo menos de 20, né? Entre 12 e 20% de umidade. Então é muito baixa, muito mesmo. Em desertos, por exemplo, a umidade chega até 10%. Então tem dia que a gente está com quase a umidade igual a de um deserto. A análise da quantidade de chuvas que se acumulam ao longo do dia, da semana ou até mesmo no ano, elas são medidas pelo pluviômetro, que aí contribui para a criação de trabalhos preventivos com relação a riscos de enchente e fases e áreas sujeitas, né, a deslizamentos de terra. Suas informações também vão ser muito úteis para a agricultura, orientando os períodos de plantio e de colheita, por exemplo, e para a própria caracterização do clima em uma determinada região. E também os valores de pressão atmosférica vão ser medidos por um barômetro, que, juntamente com o conhecimento dos sistemas de alta e de baixa pressão, vão ser importantes em diferentes aspectos. As baixas pressões, elas são associadas à ascensão do ar mais quente, o que contribui para a formação de nuvens. E no caso das altas pressões, a formação envolve o fortalecimento dos ventos e a dispersão das nuvens e das massas de ar. E aí, pessoal, com base nas informações sobre a velocidade dos ventos, que são medidas pelo anemômetro, é possível determinar a movimentação das massas de ar e das frentes frias, e em razão de os ventos serem os responsáveis pelo seu deslocamento.
Então, todos esses aparelhos são muito importantes. Lembrando que nós vimos na aula passada também a biruta, que serve também para apontar a direção do vento e mais ou menos a intensidade, né? E ela vai ser muito importante na parte dos aeroportos de decolagem e das aterrissagens de aviões. E assim como a gente no dia a dia, a previsão do tempo também vai contar com suporte tecnológico capaz de captar e de enviar informações climáticas com precisão e rapidez. Muitas estações meteorológicas, elas possuem instrumentos com sensores conectados à rede de informação, assim como o GPS, e vão oferecer a localização exata dos fenômenos climáticos. São cada vez mais comuns produtos e serviços elaborados com base em dados coletados por radares e satélites em órbita na Terra. Esse monitoramento nos ajuda a acompanhar as mudanças do tempo meteorológico de forma constante, por exemplo, a dinâmica de movimentação de nuvens e oscilações na temperatura de mares e oceanos. E aí, dessa forma, as tecnologias de previsão do tempo passaram a ter um caráter global, possibilitando a análise de fenômenos como furacões, tempestades polares e também uma escala local, ajudando na criação de políticas de combate e prevenção de desastres ambientais. E aí, são essenciais para a execução de sistemas de alerta e de evacuação de populações em áreas de risco também. No Brasil, por exemplo, o número de mortes por desastres naturais vem caindo desde a década de 1980, porque nessa época houve um aprimoramento dos sistemas de detecção de riscos e alertas preventivos dados à população. As imagens do satélite, que geralmente são mostradas na mídia nas sessões de previsão do tempo, fornecem uma série de explicações acerca de como está o tempo no momento retratado. E aí, com base nessas informações, os meteorologistas fazem as previsões de como que ele vai se comportar nas horas e até nos dias seguintes, né? Saber com antecedência como que vão estar as condições atmosféricas nos próximos dias, semanas e até meses pode fazer toda a diferença na hora de tomar decisões estratégicas para uma fazenda, uma indústria, ou até mesmo para o país inteiro. A agricultura talvez seja a atividade econômica em que mais facilmente a gente vai perceber a influência da meteorologia. Afinal, né, saber se e quando vai chover, nevar, gear, ou estiar, faz toda a diferença na hora de escolher o que e quando plantar, né? Não é à toa que as empresas especializadas em previsão meteorológica têm nos agricultores um importante mercado consumidor. Mas não é só quem depende diretamente das condições atmosféricas que faz uso dessas informações. O setor de serviços também tem grande interesse nessas informações para aprimorar seus produtos, diminuir custos e amplificar seus lucros. Concessionárias de estradas e empresas de seguros, por exemplo, fazem uso dessas previsões para calcular gastos e criar estratégias para minimizá-las, garantindo aos usuários de seus serviços maior segurança. A indústria, por sua vez, não fica atrás, e empresas cujos produtos têm ligação direta com as condições do tempo atmosférico, por exemplo, indústria de roupa, ar-condicionado, eles fazem uso dessas previsões para decidir o lançamento ou então as mudanças na linha dos produtos. E aí, ao passo que setores como o da construção civil conseguem planejar melhor o cronograma de execução de uma obra, economizando o tempo e a mão de obra ao saber, por exemplo, com antecedência como vai estar os próximos dias e semanas. Por hoje nós vamos ficar por aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar para o meu e-mail ou pela plataforma. E até a próxima aula.